Olá, sou o professor Palomino. Hoje no Google Classroom teremos mais dicas para você preparar as avaliações dos alunos utilizando a atividade com teste. Antes disso, quero referenciar também um e-book que chegou nestes dias, um e-book da Universidade do Contestado, onde eu sou docente e organizado pela professora Solange Gabriel e Elisetti, onde com patrocínio, com parceria da For Education, da Google, teremos uma contextualização do tipo de questão e no final um tutorial para criar a partir da planilha de um formulário, criar um teste. Neste tutorial nós vamos ver dentro do Google Classroom os passos para criar esse mesmo formulário tudo dentro do Google Classroom, dentro da sala de aula. Então, aí está no tipo de questões, questão objetiva, que é esse tipo de questão que eu vou utilizar no exemplo, que eu vou mostrar para vocês. Ali tem também alguns conceitos também sobre a importância da avaliação, o trabalho em grupo, né, técnicas para trabalhos em grupo e a parte detalhada, gráfica de como configurar um formulário para ser utilizado dentro do processo de avaliação, uma prova em si, né? E no final tem uma sugestão para entrar e se ajudar com modelos de avaliação que chama Prova Fácil.web, né? Também uma recomendação deste e-book. Assim, de forma geral, vale a pena lê-lo. Não é tão demorado de você fazer a leitura, realmente prático, pontual. E recomendo você ler isso antes de se aventurar. Depois de assistir este vídeo, vale a pena uma lida e também terá outras dicas interessantes nesta labor. Bom, então inicialmente estamos aqui numa sala de aula. Na sua aula de aula, pois terá atividades, vai em clicar e tem duas opções: atividade com teste ou só atividade. As duas vão te levar ao mesmo caminho. Então eu vou utilizar a atividade com teste e vamos ver que, bom, aqui no título da atividade vamos colocar avaliação M2, por exemplo, uma avaliação de M2. As instruções podem ser avaliação de 60 minutos. Normalmente, eu faço uma avaliação de objetiva, de escolha múltipla, e calculei 1 minuto por questão. Então, faço 60 questões, são 60 minutos, e assim o aluno tem o tempo certo para responder e até para eventualmente consultar o material, que nestes tempos, digamos, fica difícil você preparar uma avaliação sem consulta. Então é melhor prepará-la com consulta, definir os tempos, passar para os alunos essas instruções e, obviamente, pues, a gente espera que a medição desse conhecimento seja o mais próximo da realidade, né? Nem sempre, e é polêmico falar de números quando se está medindo o conhecimento, mas é o método e talvez esta dica termine sendo muito útil para todos, tanto para você que tem uma necessidade de medir o conhecimento dos alunos, como para os alunos que têm também que saber gerenciar, administrar melhor o tempo, né? Então vamos a colocar aqui, por exemplo, material pode ser consultado. Enfim, as instruções que você considerar importante. Mesmo assim, ó, eu faço um Ctrl C para mantê-lo aí, eu copiei, porque aqui dentro da avaliação, vou clicar em Blank Quiz. Dentro da avaliação, esta descrição do formulário vale a pena que sejam as mesmas informações, né? Então você coloca as instruções lá e as instruções aqui. E aqui em Blank Quiz vou colocar avaliação para M2. E aqui simplesmente avaliação M2. E aqui vai já as questões. Antes de continuar, eu quero ver a configuração deste teste.
que lá no e-book também indica, ó, quando você abre o formulário, clica aqui para configurar ele como um teste. Então, a primeira coisa aqui no geral é coletar os e-mails, né? E aqui eu recibo de respostas e sempre. O que fiz aqui? Simplesmente que estou devolvendo por e-mail aos alunos aquilo que ele respondeu. Simplesmente é isso, né? Então, recibo de respostas, sim. E se sempre ou não, só se ele quiser ou sempre. Não, eu acho que melhor sempre, né? Sempre ele tenha a cópia do e-mail, né? No e-mail a cópia da prova. No e-mail a cópia da prova, é isso. Aqui se ele só pode responder uma vez ou não, aí ele entra com login, né? Quer dizer que ele só pode responder um formulário. Ou seja, não pode apresentar várias provas com o mesmo login. Mas aqui vale a pena colocar este editar após o envio. Este editar após envio quer dizer que ele terminou e depois se lembrou que fez errado, fez uma reconsideração, entrou e alterou. Se está dentro do tempo que você vai dar de limite, beleza, ele poderá fazer. Mas também é importante porque se ele perde a conexão da internet, ele pode voltar e continuar quando volta à internet. Às vezes uma latência curta do internet, desconectou a internet, conectou de novo, enfim, e ele perderia a chance de continuar a prova. Então, com esta opção, você também tira um problema aí a resolver depois, não? Que ele faça, né? Que ele faça, continue, enfim. E o gráfico de sumário e a resposta de texto, você deixa para você essa opção depois analisar o desempenho da turma, enfim. Os testes, aqui clicando em testes, é onde caracteriza este tipo de formulário. Normalmente, quando você abre o formulário, ele está assim. Ele está sem ser um teste. Mas quando eu criei a atividade com teste, ele já me configurou essa opção, né? Então, a nota, quando ele pergunta aqui, liberar nota, tem duas opções. Imediatamente após o envio, quer dizer que o aluno terminou e, conforme teu gabarito, ele vai receber no e-mail como foi o desempenho dele. Ou, posteriormente, depois da revisão do professor, acho muito mais interessante esta opção, porque também está a situação de ter questões que demandem, são descritivas, uma redação, né? Uma dissertação, enfim, você precisa ter uma interpretação da resposta. Então vale a pena, melhor você não liberar as notas até ter essa revisão posterior. E aqui, tudo que vai ser considerado no retorno para os alunos, que me parece certo, as erradas, as respostas corretas, os valores, enfim. Clicamos em salvar, já está configurado. E aqui já pronto para construir a avaliação. Muitos professores, como eu, têm modelos de provas de outros anos. Então, a gente aproveita isso. No caso aqui, eu tenho uma avaliação feita em Socrative 2018. E reciclo algumas perguntas, mudo algum contexto, enfim, tenho um banco de questões importante ao longo dos anos, né? Então, eu vou aproveitar esta para um exemplo. Ctrl C, está no PDF, Ctrl C, e aqui em questão, Ctrl V, tá aí. Esta questão tem uma figurinha. Então, essa figurinha, eu também tenho uma pasta com todas as figurinhas que utilizei nessa avaliação. E utilizei a numeração, a mesma numeração que esta aqui, né? A numeração da questão é a numeração da figurinha. Então, a figura 9 é esta aqui. Isso também facilita para editar tuas avaliações nos seguintes anos em diferentes plataformas, né? Aqui está a questão e a figurinha. Agora as opções. Opção 1. Observem que é um Ctrl C, Ctrl V. A gente aprende desde... né? Nasce quase que com esse Ctrl C, Ctrl V, pelo menos as criaturas de hoje. Eu aprendi há muitos anos esse Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, enfim. E aqui neste outro tem que ter cuidado, porque quando a gente pega duas linhas, ele coloca em duas opções. Então você vai aqui, Ctrl X e
Ctrl V, Ctrl X para cortar. E esta opção também, opção que tem duas linhas, quando coloco, ele vai e me cria outra opção. Então tenho que vir e editar. Na quarta opção, seleciono aqui, Ctrl V. E nenhuma das anteriores que não pode faltar, né? Não pode faltar. Agora, falta indicar qual é a pontuação deste ponto, desta questão, e qual é a resposta certa. Então, a resposta certa aqui, a C, esta seria, né? Aí já aparece um visto, e a pontuação, vamos dar um ponto, vamos supor que todas têm um ponto. Beleza. E concluído, é concluído. Pronto, então uma coisa importante para você revisar quando termine a edição da prova, que ele tenha a pontuação, aparece aqui, que tenha a resposta certa, né, indicada, qual é a resposta certa, o gabarito, e coloca como obrigatória, né, é uma resposta obrigatória, tem que responder aqui. Então você consegue que ele vai passo a passo dando, não necessariamente ele tem que responder para continuar, não. Simplesmente que antes de terminar a prova ele vai dizer, tem uma por responder, falta isso, todas são obrigatórias, ele tem que dar, nem que seja nenhuma das anteriores, né? Na dúvida, coloque nenhuma das anteriores. Essa dica não é muito boa, mas enfim. Vamos supor que a avaliação está pronta, isso não tem salvar, ele vai salvando automaticamente porque está na nuvem, está na web, e aqui diz, todas as alterações foram salvas no Google Drive. Então pronto, posso até fechar, né? Fechou, pronto. Eu cortou a internet, que o que for, o que aconteça, sempre estará salvo, né? Zero estresse. Pronto, aqui o tópico, eu sempre recomendarei criar um tópico, pelo menos para as avaliações. Então você coloca avaliações e aí você guarda todo o M1, a avaliação para M2, pode ser outras avaliações, enfim. Mas é interessante que sempre fique organizada por um tópico. E aqui é onde você vai programar quando que a prova será aplicada. Então você alerta os alunos, talvez eles já sabem que vai ser na próxima quinta 22, próxima quarta 22, às 19 horas mesmo. Está pronto aí, né? Que a prova vai ser de 15 minutos, né? Então, peraí, programar, né? A prova, a avaliação vai ser de 60 minutos e normalmente tem alunos que demoram um pouquinho, você quer dar umas palavras iniciais, enfim, fazer o chamado, o que for. Então, você coloca um tempo aí, né? 15, 20 minutos, tanto faz. Ou já às 19 horas começa e às 20 horas termina, né? Você que define. Mas vamos supor que damos um 19 e 15. Programar. E quando é programado, obviamente ele fica assim, meio em cinza. Ele não está disponível. Aqui ficou que para amanhã. Será que eu coloquei para amanhã? Vamos ver aqui. Programado para amanhã. Programado para 22. Observem, né? Detalhe. Claro, quando voltei não coloquei a data. Então, programado para 22. Isto, programar. Agora sim. Por isso a gente tem que estar atento como fica aqui, programado para o dia 22 de abril. Então já sei que para nesse horário, nesse dia, os alunos vão observar isso, nesse momento, né? Pronto, digamos que aí terminaria o processo de construir a avaliação e deixá-la agendada. Agora, quando o aluno responde, o que ele abre aqui? O que ele vai ver? Então, clicando, que também me parece saudável, um bom hábito do professor entrar a ver como ficou editada a prova, né? Então aqui aparecerá, isso é o que o aluno vai ver, né? O e-mail, então ele vamos supor que coloca o e-mail aqui, palomino@unc, vamos supor um e-mail, e aqui ele vai começar a ler e responder. Observem que aqui aparecem todas as instruções, aqui aparecerão as instruções da avaliação, e vamos supor que Palomino acerta, e no final, quando já ele percebe que está tudo, né, pronto, enviar. Aí foi, beleza. Observem que me dá a chance de editar. Não, na verdade não queria essa, queria esta outra. Entrei na dúvida e cliquei ali e enviar novamente, né? Claro, errou, mas tudo bem. Foi a avaliação do aluno. Então você
pode entrar aqui depois, quando comece a prova, ou na hora da avaliação, que você estará ali mesmo conectado também, você abre o Google Classroom, o Drive, ele já abre a pasta onde está todo o material dessa aula virtual. Clica, neste caso, no formulário utilizado para esse teste. Você vê que já estou no mesmo ambiente que vi quando editei, quando criei o formulário, que eu criei a teste, certo? Aqui diz que houve uma resposta, aqui eu fiz. Acabei de fazer, né? E aqui aparecem as estatísticas, enfim, como foi o desempenho da turma. Aqui aparecerá o chance, então, de dizer, não mais, acabou a prova, no dia da prova, você, às 19, às 20 horas, ou às 20 horas e 15, pronto, não aceita mais provas, né? Alerta aos alunos, nesse momento estamos finalizando a prova, pronto, né? Se está no meeting, ou pelo WhatsApp, ou pelo qualquer recurso em que esteja utilizando para conversar com seus pupilos. Ou simplesmente já alerta, né? Também é importante, não será avisado quando o tempo esteja terminará às tal hora, né? Não haverá aviso prévio, esse horário e pronto. Então, uma coisa legal é você ver aqui em Excel o desempenho de toda a turma. Também abre aqui, né? Alguns professores se costumam utilizar as notas por Excel. Então aqui já aparece o e-mail do cidadão e como foi a pontuação, né? Aparecem todas as questões. Aqui, como era só uma, né? Só aparecerá o que aconteceu aqui, né? O que nós temos desta turma, desta prova, né? E aqui em individual, esta é a parte mais importante quando você deseja avaliar cada questão dissertativa, né? Principalmente. Então você pode entrar aqui, vamos ver os alunos, e aqui aparecerá a lista de todos os e-mails de todos os alunos, né? Aqui aparecerá. Por isso é bom ter o uso do e-mail institucional, porque aparece o primeiro nome e o último sobrenome do aluno. Então você, às vezes, tem uns e-mails que a gente não tem nem ideia de quem será. Então, por isso é interessante utilizar o Google Classroom dentro do ambiente da universidade, com as contas da universidade, porque evita essas situações. Então aparece aqui, este senhor Palomino que fez, aqui está, errou. Fazer o quê? Né? Pode adicionar um feedback, dizer, tem que considerar que a resposta, aí você pode também dar uma explicação melhor, enfim, né? Também tem a chance de liberar a pontuação. Quando termina, ele perguntará para ele ou para todo mundo, né? Para ele ou para todo mundo. Então, não, pode ser que você deixe isso para o final, né? Já quando avaliou todos os que estejam ali, já libera para todo mundo ao mesmo tempo, né? Porque aí você percebe que eles sempre se conversam e estão atentos. Então, já saiu minha nota, de você não saiu, e aí o aluno entra em contato com o professor desespero, minha nota não saiu. Então, é melhor todo mundo ao mesmo tempo. Aqui a pergunta é quando você quer avaliar essa questão discursiva, né? A questão, invalidar a questão, a discursiva é aqui individual, como comentei, né? Que você pode então dar uma analisada nesta objetiva, essas são as objetivas, e aparecerá toda a prova, na verdade. Aqui aparecerá todas, mas nas perguntas, aqui nesta opção, acho que eu pulei o resumo para individual, né? Da pergunta, não tem uma ordem também. A pergunta você pode validar, dizer, não, mas na verdade, refletindo isto é certo também, né? Então esta questão você pode passar a verdadeira, já deu ponto, né? E adiciona o feedback, não, considerei inicialmente errado, mas agora vendo que tal, a pergunta ficou estranha, então vou aceitar. Pronto, aceita, né? Dá o ponto e salva. Então já uma vez salva, né? Você pode conferir aqui, né? Que já não fui reprovado, agora já tenho ponto, né? O professor pode fazer esse ajuste. Então, só repetindo porque pode ser que ficou confuso. Resumo, aqui o desempenho total da turma. Pergunta, aqui é onde você pode avaliar as questões
dissertativas ou em geral as questões que você considere que devem ser analisadas. E aqui de forma individual você pode ver o desempenho de cada uma das questões, né? Cada uma das questões e liberar a pontuação. Aqui você libera a pontuação para cada um, né? Com todos os participantes, para um aluno ou para todos. E quando envia e-mail, aparece lá um e-mail indicando foi liberada as notas, sua nota foi tanto. Essa notícia nunca, nem sempre é boa, mas ele não faz um e-mail extenso dizendo, claro e preciso, a nota foi liberada da avaliação, nesse caso para M2. Sua nota foi tanto, sua pontuação foi tanto, pronto, né? Então, beleza. Essa seria, digamos, todas as considerações que você tem que ter. Já você fez esse teste, beleza, ficou satisfeito, né? Então, já pode fechar, a gente vai fechando aqui. E estude aqui, aparece no Google Classroom a pasta. Lembre que sempre que você tiver dúvidas de como que está, será que está funcionando aqui em atividades, você diz, será que vou incluir mais uma questão? Você ainda tem tempo, pode ir na pasta do Google Drive e abrir o formulário que aparece aí com o nome que você criou, né? Avaliação para M2, né? No final, você vai perceber nas atividades que essa atividade já está agendada, programada para 22 de abril, no horário que a gente viu. Beleza? Então, basicamente é isso. Observem que o processo de avaliação pues, fica um pouco mais cômodo na medida em que vocês vão colecionando uma série de perguntas. É um banco de questões que se já tem, pues, será fácil de copiar e colar e editar e incluir, enfim, mudar termos. Que o gabarito também fica disponibilizado ao aluno quando terminar, quando você liberar, manda no gabarito, sai o gabarito e isto pues termina contornando a situação que agora pues dificulta o processo de avaliação em presença física do professor, né? Acredito que com esta pequena explicação, com o e-book das ferramentas para avaliação, utilizando o Google Classroom, utilizando o formulário da Universidade do Contestado, fica também um bom material para os professores realizarem suas avaliações. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, então pode manifestar-se ali e dar um like ao vídeo também. Se inscreva no canal, que assim cada vez que eu coloque algum vídeo aparecerá um aviso para você. Se tem alguma sugestão, alguma dúvida, enfim, pode fazer aí, eu procurarei responder, ou eu também posso fazer a tarefa e procurar qual é a resposta, onde que estão as coisas e também passar a dica, beleza? Muito obrigado, boa prova, tchau!